Bem, a unidade 1, o que é educação ambiental, nós teremos como objetivo fundamentar a educação ambiental, conhecer as possíveis abordagens e metodologias aplicadas em educação ambiental e analisar a função do licenciado no ensino da educação ambiental. Então, o que seria essa educação ambiental? Qual é o conceito, né? Bem, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu em 1972, diz o seguinte: a educação ambiental é a educação que incorpora as dimensões socioeconômicas, política, cultural e histórica e baseia-se nas particularidades e estágios de cada país, região e comunidade, considerando uma perspectiva histórica. Ou seja, é o ato de ensinar, de disciplinar o aluno com relação a temas acerca do meio ambiente, sem esquecer de inserir ali nele particularidades do seu dia a dia, particularidades da região, particularidades da religião. Fazer com que esse assunto seja algo mais palpável do que algo inatingível, tá? Então, a educação ambiental precisa compreender a complexidade do meio ambiente, tendo em vista a utilização racional de seus recursos para a satisfação das nossas necessidades, da geração atual e também das futuras gerações. Segundo a Unesco, a educação ambiental tem 5 objetivos principais. São eles: consciência, conhecimento, atividade, competência e participação. Bem, consciência. Um indivíduo, quando ele tem consciência dos problemas do que está acontecendo, faz com que ele fique sensibilizado, não é isso? A partir daí, ele busca o conhecimento, porque ele vai ter uma noção do que está acontecendo, né? E como deve ocorrer uma melhor forma de mitigar esses problemas ambientais. A atividade faz com que esse indivíduo, o aluno, ele tenha vivência desse problema a partir do momento em que você leva ele para visitar aterro sanitário, dentre outro qualquer tema que aborde o meio ambiente. Isso vai desenvolver um sentimento dele, para que ele resolva esse problema ambiental. Bem, se ele tem uma consciência ambiental, o conhecimento desses problemas e as atividades que foram vivenciadas nesse meio, isso faz com que ele tenha competência para resolver esses problemas ambientais, finalizando assim numa participação conjunta de grupos étnicos, qualquer que seja, ou individual, ou grupo de alunos, ou grupo de escolas, enfim, que possam se juntar e neles fazerem, procurar, não é, uma forma de resolver esses problemas em todos os níveis que sejam. Históricas perspectivas. Eu irei aqui, então, comentar alguns fatos que aconteceram desde a década de 60 até os anos 2000, que ajudaram a fortalecer mais a educação ambiental. Então, nos anos 60, em 1962, teve a publicação do livro A Primavera Silenciosa, por Rachel Carson, em que ela abordou vários problemas ambientais que estavam acontecendo devido ao aumento da expansão da indústria, que até o momento as pessoas ainda não tinham se tocado. Então, após essa publicação desse livro, fez com que tornasse esse tema, essa discussão, no ponto de vista internacional. Em 1968, existiu a fundação do Clube de Roma. O que era esse Clube de Roma? Era um grupo de pessoas, especialistas renomados, em que eles se juntaram e discutiram vários temas. Desenvolvimento econômico, crescimento demográfico, dentre eles o meio ambiente. Nos anos 70, exatamente no ano de 1972, teve um encontro de Estocolmo, que foi o primeiro encontro a nível internacional que tinha como tema foco o meio ambiente. Nesse mesmo ano, também foi publicado o resultado do relatório do Clube de Roma, né, que foi chamado como Limites de Crescimento, e ele foi elaborado pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, que é bem reconhecido da área da pesquisa e da ciência. Nos anos 80, em 88 a gente tem a aprovação da nossa Constituição Federal, que até ainda hoje ela é utilizada. E lá no artigo 225, artigo 4, inciso 6, diz que a educação ambiental ela deve ser promovida em todos os níveis da ciência. Então, isso deu uma ajuda alavancada na educação ambiental no Brasil.
E em 1988, teve ainda a fundação do IBAMA, que é o nosso Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais e Renováveis. Ele nasceu a partir da junção de várias outras secretarias que existiam no Brasil, dentre elas o SEMA, que era a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que foi fundada em 1973. 1990 foi o ano considerado pela ONU como um ano internacional do meio ambiente. Isso fez com que vários problemas ambientais fossem discutidos, soluções para eles, né? Em 1991, o MEC, ele coloca dentro dos nossos parâmetros curriculares nacionais que a educação ambiental ela deve ser comentada, ela deve ser uma disciplina transversal dentro do nosso ensino formal. Em 92, todo mundo sabe, todo mundo lembra que foi o AECO 92, o Rio 92, que trouxe várias discussões, que fez com que existissem a Agenda 21, dentre várias outras políticas. E no ano de 2004, né, eu quero comentar aqui que houve o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, em que o governo chamou mais ou menos 800 educadores, dos quais foram convidados a dar várias opiniões, dicas, com relação de como deveria ocorrer a educação ambiental no Brasil. Então, você como educador deve estar se perguntando, ok, eu já sei o que é educação ambiental, já tenho uma ideia do histórico dela, como é então que eu devo abordá-lo dentro da sala de aula? Bem, a educação ambiental, vocês têm que entender que ela não é uma disciplina como física, química, matemática, em que você entra numa sala de aula e vai falar somente sobre ela. Mas ela é um tema em que deve abordar todas as outras disciplinas. A educação ambiental não é disciplina no ponto de vista do ensino infantil, fundamental ou médio, né? Lógico que na graduação na pós, ela passa a ser uma disciplina. Então, qualquer tema que seja do meio ambiente, você deve sempre iniciar a partir de uma explicação simples desse objeto de estudo e dele você deve dar uma abordagem globalizada, holística, ou seja, esse mesmo objeto de estudo você deve linkar com várias outras ciências. Por exemplo, vamos lá, ciclo da água. Digamos que você é um professor de biologia e vai falar sobre o ciclo da água. Você, já como educador ambiental, não pode falar do ciclo da água do ponto de vista apenas das passagens de sólido, líquido, gasoso, ou condensação, precipitação, mas sim todos os problemas ali relacionados, como a poluição, a seca, dentre vários outros problemas. O que você desejar abordar deve ser abordado. E aqui eu vou comentar duas metodologias bastante aplicadas na educação ambiental. Lembrando que na nossa apostila existem mais outras. Então a primeira aqui que eu vou falar são as oficinas. Elas são ótimas para ser utilizadas mais com crianças, porque vai partir da sensibilização. Então, você pode fazer uma peça de teatro, você pode fazer um grupo de rodas ou cantigas, desde que você faça com que a criança ela tenha uma empatia pelo aquele assunto, ela desenvolva sentimentos sobre aquele assunto. E tem ainda o mapa mental, que ele vem sendo bastante utilizado desde a década de 90 até os dias atuais em pesquisas em geral, né? Em que você coloca um objeto de estudo desse tema, né? E você vai linkar todo e qualquer tipo de palavra-chave ou termo ligado a esse objeto de estudo central. O mapa mental, além de uma metodologia para você trabalhar a educação ambiental, ele também é uma metodologia de estudo, para qualquer assunto que você queira fixar melhor. E aí eu lhe pergunto, qual é a função então do licenciado na educação ambiental? Você como professor, não é? O que é que você deve fazer para colocar em prática a educação ambiental? Então você deve inserir a educação ambiental nos conteúdos curriculares com propostas eficientes. E aí eu te pergunto, você faz isso na sala de aula? Acho que você deve aproveitar esse momento e refletir. E é com essa pergunta que eu finalizo a nossa unidade 1. Então eu peço que vocês leiam mais na nossa apostila, façam lá as atividades propostas e os exercícios, e também na nossa plataforma tem uma atividade proposta para vocês. Bons estudos!